Formigas, lições da sociedade mais bem-sucedida da Terra. Introdução. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junto ao seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Provérbios 6, 6, 9. Formigas. Qual de nós nunca teve a atenção despertada em algum momento por esses pequenos insetos? Quem nunca ficou curioso para ver até onde vai a trilha de formigas que se encontram na aparência? Quem nunca as encontrou em um cantinho da casa ou em cima daquele doce delicioso esquecido sobre a mesa? Pois saiba que as formigas, essas nossas velhas conhecidas, não são apenas insetos, são máquinas de trabalho extremamente capacitadas para a luta pela sobrevivência. Nesse aspecto, elas são seres muito bem-sucedidos e aparelhados para a vida. Segundo os biólogos, as formigas existem há bastante tempo. Elas enfrentaram transformações profundas na estrutura do planeta. Resistiram a mudanças climáticas, cataclismas, choques de asteroides e outras catástrofes globais. Milhares de espécies de animais se extinguiram ao longo da história de nosso mundo, em uma estimativa de 140 mil por ano, mas as formigas permaneceram. Elas habitam os 5 continentes, vivem em todas as faixas de climas e altitudes, resistem a baixas temperaturas, sobrevivem no calor dos desertos, no topo das montanhas e nas mais profundas formações geológicas. Estima-se que 1/5 da biomassa, massa orgânica formada pelo conjunto de todos os seres vivos, animais ou vegetais, do globo, seja composto por formigas. Se fosse possível reunir todas as formigas do planeta, elas somariam algo como 10 quatrilhões, 10 seguido por 15 zeros, de indivíduos e seriam mais pesadas que toda a humanidade junta. Por isso tudo, a Terra bem que poderia se chamar planeta formiga. Há um ramo específico da entomologia, área da zoologia que estuda insetos, dedicado às formigas, chamado mirmecologia. Há 15.738 espécies de formigas já catalogadas, mas os biólogos acreditam que elas podem ultrapassar 20 mil. Segundo a professora Inara Leal, especialista da Universidade Federal de Pernambuco, as formigas são tenazes, fortes, resistentes. Cada uma delas é capaz de carregar o equivalente até 100 vezes seu próprio peso. Como outros insetos, as formigas têm 6 patas articuladas em 3 junções. Essas são as estruturas muito fortes. Elas apresentam ainda ferramentas de defesa bastante eficientes, como ferrões afiados e substâncias tóxicas e corrosivas lançadas contra o inimigo em caso de luta ou perigo. Isolada, a formiga é um animal frágil e desprotegido que pode ser esmagado facilmente com apenas um dedo, mas é na unidade que encontra sua força. Quando em grupo, as formigas se tornam fortes, capazes e produtivas. Dotado pelo Criador de extrema sociabilidade, com poucos paralelos no reino animal, esse tipo de inseto se reúne para construir colônias, buscar alimento, defender seu território, combater predadores e perpetuar sua espécie. Isolada, a formiga é um animal frágil, desprotegido, mas que pode ser esmagado facilmente com apenas um dedo. Mas é na unidade que encontra sua força. Elas se tornam fortes, capazes e produtivas quando estão juntas. Embora por vezes possam parecer assustadoras, ainda mais quando atacam plantações e devoram tudo que encontram pela frente, as formigas fascinam o homem há milênios. Desde os primórdios da nossa civilização, elas têm lugar de destaque na cultura humana. Alguns povos do passado criam que as formigas foram os primeiros habitantes do planeta, ancestrais de toda forma de vida. Para outros, esses insetos eram considerados mensageiros de divindades. Seu comportamento era visto como sinal para os mais diversos presságios e sortilégios. Formigas também eram usadas em cerimônias de iniciação e ritos de passagem. Até hoje, em povos de muitas tribos indígenas, inclusive no Brasil, os rapazes são obrigados a resistir a picadas de formigas atiçadas pelo fogo, como parte das cerimônias de ingresso na vida adulta. A relação entre o
O homem e as formigas vêm de longe, bastante úteis à agricultura, elas perfuram o solo, tornando-o mais fértil e permeável, o que facilita a germinação das sementes. Além disso, são inimigas naturais de várias pragas das plantações, como lagartas e gafanhotos. Acima de tudo, sempre desperta o interesse dos entomólogos por sua capacidade de organização e disciplina. Embora as consideremos irracionais, elas seguem a um rígido sistema de vida no qual o trabalho em equipe é o destaque. As formigas também têm povoado o imaginário coletivo e a literatura. É a famosa fábula da cigarra e da formiga, atribuída ao escritor grego Esopo, do século VI a.C. Ela conta a história de dois insetos que enxergavam a vida de maneira muito diferente. Enquanto a grande e vistosa cigarra, conhecida por seu canto inconfundível, passa o tempo se divertindo, a pequena formiga ocupa-se com seu trabalho, juntando comida para o inverno. Os diálogos entre ambas são marcados pela ironia da cigarra, que critica a amiga trabalhadora por não desfrutar da vida. Por sua vez, a formiga dá lições de previdência à cigarra, advertindo-a de que o tempo é curto para se fazer o que é necessário. Passam-se as estações, chega o inverno e a formiga pode enfim ver a retribuição de seu trabalho duro, graças às provisões que acumulou para atravessar aquele período de escassez. Enquanto isso, a cigarra já não vê graça na vida, pois tem de enfrentar todo tipo de necessidade. Séculos se passaram e a narrativa de Esopo continua sendo contada e recontada. Em tempos mais próximos, formigas foram tema de escritos de autores como Mark Twain, H.G. Wells. Na literatura brasileira, As Formigas é o título de um conto de Lígia Fagundes Telles. No cinema e na TV, elas também são estrelas. O divertido desenho animado Formiga Atômica, dos estúdios Hanna-Barbera, fez enorme sucesso nos anos 70 e 80. O filme Querida encolhia as crianças. Joey Johnston, 89, apresenta a interação entre crianças e uma formiga no quintal de sua casa. Os meninos foram reduzidos por uma máquina de encolher, por isso a formiga vista de perto se tornou assustadora. Já na animação Vida de Inseto, a simpática formiguinha Flick, inconformada com a rotina do formigueiro e a exploração de seus semelhantes por uma gangue de gafanhotos, torna-se uma heroína. Formiguinhas, por sua vez, conta as peripécias de Z, uma formiga que, entre 5 milhões de irmãos, detesta seu trabalho como operário. Após trocar de lugar como a formiga soldado, Z vai à guerra, apaixona-se por uma princesa e salva seu formigueiro da destruição. Outro personagem dos formigueiros, o simpático Esmilinguido, criado pelos brasileiros Márcia de Haese e Carlos Tadeu Grybowski, é protagonista de livrinhos, tirinhas, revistas, cartões e uma série de produtos nos quais algumas das principais características das formigas, como o pequeno tamanho e a fragilidade, são superadas pela união. Frágeis sozinhos, mais fortes quando unidos, Esmilinguido e sua turma superam desafios, aprendem grandes lições de vida e passam mensagens positivas sobre fé, amizade, honestidade e perseverança. Essas histórias são baseadas na capacidade que as formigas têm de trabalhar por seus objetivos, uma característica que pode inspirar todos nós. Apesar de bem conhecidos, esses minúsculos animais podem passar despercebidos no dia a dia, sobretudo moradores da cidade. O que é uma pena, pois silenciosamente esses insetinhos nos proporcionam preciosas lições de vida. Há 3.000 anos, a Bíblia já destacava a admirável capacidade das formigas. O livro de Provérbios, escrito em grande parte por Salomão, o terceiro rei de Israel, enaltece esse animal e o usa para confrontar o pecado da preguiça. Em sua palestra para líderes intitulada Teologia das Formigas, o pastor Reginaldo Martins defende que tais criaturas são apontadas na Bíblia como um dos importantes exemplos de serviço. Martins afirma que tanto o preguiçoso quanto o líder
A equipe e os trabalhadores em geral devem olhar para as formigas e aprender com elas como fazer o melhor. Ele afirma que os povos árabes têm a sabedoria da formiga em tão alta estima que quando nasce uma criança costumam pôr em suas pequenas mãos um desse inseto repetindo essas palavras: Oxalá sejas igualmente inteligente e hábil. Formigas não fogem do trabalho, trabalham com propósito, são organizadas, têm iniciativa, adquirem recursos, não desperdiçam nada, trabalham em equipe, administram o tempo com inteligência e concluem suas atividades em vez de adiá-las. A despeito de tudo isso, sabem usufruir do descanso e desfrutam dos resultados de seu trabalho. Se queremos viver melhor, essas são valiosas lições que precisamos aprender com as formigas, que formam a sociedade mais bem-sucedida do mundo. Lição 1. Formigas não fogem do trabalho. As formigas são exemplos poderosos de movimento, ação e empenho. As tarefas que realizam em suas múltiplas formas, das operárias às guerreiras, passando pelas reprodutoras e aquelas que têm função de criar novas colônias, já vêm programadas em seu código genético. Esses insetos realmente trabalham, organizam-se, constroem formigueiros complexos, procuram comida, acionam outras formigas em busca de ajuda. Armazenam as provisões e adaptam-se às mudanças do ambiente. E por mais que essas criaturinhas tenham sido estudadas, os cientistas continuam descobrindo novos aspectos sobre suas habilidades. Um exemplo é a capacidade de comunicação. Hoje sabe-se que, além de realizar certos contatos dotados de significados, as formigas são capazes de ouvir instruções de sua rainha. Embora não tenham ouvidos, pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e de Turim, na Itália, fizeram um curioso experimento que demonstra essa capacidade. Eles gravaram os sons emitidos pelas rainhas e os reproduziram dentro do formigueiro. Embora nada tivesse acontecendo, os insetos perceberam o som e imediatamente entraram em estado de alerta, com as antenas estendidas e as mandíbulas abertas, prontas para a luta. As formigas têm ainda olhos grandes e compostos, capazes de dividir imagens em pequenas unidades visuais que serão reunidas e interpretadas no cérebro. Mas seus principais órgãos sensoriais são as antenas que elas movimentam continuamente para perceber sons, vibrações, temperaturas e odores. A maioria de nós já observou trilhas de formigas. Elas seguem de maneira organizada, uma após a outra, por um caminho marcado por fluidos corporais, conduzindo folhas, sementes, insetos e até pequenos animais mortos, como camundongos e rãs, que lhes servirão de alimento. Muitas vezes elas caminham centenas de metros de distância, que para um ser humano equivaleria a andar por 100 quilômetros de cada vez. Diante de um obstáculo, como uma pedra ou uma poça de água, as formigas fazem o desvio necessário sem largar o que carregam. E, se o indivíduo tem dificuldade para levar sozinho uma folha ou semente grande demais, logo outras formigas partem em seu socorro. Tenacidade é a característica marcante das formigas. Experimente, por exemplo, colocar uma pedrinha ou um graveto na entrada do formigueiro, e elas logo se juntarão para remover o obstáculo, visando ao bem-estar e à segurança de todas. E se o formigueiro é definitivamente soterrado, elas logo se empenham para abrir outra passagem. Esses insetos nos ensinam a ter entusiasmo no trabalho. Assim, se inicia o texto de Provérbios 6:9. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos seus caminhos e seja sábio. Contraponto entre a formiga e a figura do preguiçoso é interessante e urgente, pois, sem entusiasmo, a vida nunca será satisfatória. A indiferença, a apatia, o comodismo fazem que muitas pessoas não encarem suas tarefas e responsabilidades, o que é a base para a perpetuação de seu fracasso. É traço característico da sociedade contemporânea uma grande desorientação profissional. Muitos trabalhadores estão insatisfeitos em sua profissão por motivos como o tédio da rotina, as longas jornadas, a falta de oportunidades, o cansaço dos longos deslocamentos entre a casa e o emprego, a ausência de perspectivas e a carência de inovação. Você mesmo pode estar enfrentando dificuldades como essas. Com o tempo, isso acaba destruindo
Com o tempo, isso acaba destruindo por completo o prazer que se pode e se deve encontrar no trabalho. Mas o provérbio questiona com veemência: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. A pergunta é clara: até quando? Até quando significa? Até quando ficamos choramingando por nossa situação financeira? Até quando culparemos os outros pelo nosso fracasso profissional? O primeiro passo para a transformação, a reinvenção e a potencialização da vida profissional é simplesmente o abandono da apatia. De nada valem aptidões e talentos se o indivíduo não está disposto a trabalhar. Observe a formiga preguiçoso. O conselho bíblico permanece mais atual do que nunca. A figura do preguiçoso em Provérbios chega a ser tragicômica. Ele é citado como alguém sem iniciativa e que por isso mesmo nunca termina uma atividade, não enfrenta nada e não chega a lugar nenhum na vida. Na obra Sabedoria Bíblica, o pastor britânico Charles Spurgeon afirma o seguinte: tudo no mundo tem alguma utilidade, mas o filósofo ou a coruja sábia em seu campanário quebrariam a cabeça para descrever a utilidade da preguiça. Peneire um preguiçoso grão a grão e você não encontrará nada de bom. Já se disse que preguiça é descansar antes de estar cansado. Provérbios afirma isso claramente. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. É óbvio que o sono é um elemento necessário para uma vida saudável. Descanso, além de renovar o corpo, restaura a alma e a mente. A questão é que as formigas sabem muito bem o momento de trabalhar e a hora de parar. Por isso a Bíblia chama o sono do trabalhador de ameno. Porém, o sono excessivo pode ser destrutivo e a indolência do preguiçoso é sinônimo de indiferença e de egoísmo. A comparação bíblica é precisa. Uma porta faz muitos movimentos, mas não sai do lugar. A mesma coisa acontece com o preguiçoso. Ele se revira de um lado para o outro, mas não se levanta de onde está. Como uma porta presa por suas dobradiças, ele está confinado a um círculo vicioso de movimento. Como uma porta que às vezes se abre e em outra se fecha, o preguiçoso pensa em sair da cama, mas logo decide dormir um pouco mais. Assim, enquanto a porta se abre para o diligente que segue para o seu trabalho, a cama precisa suportar o preguiçoso em sua inutilidade. As formigas são excelentes no que fazem e constituem uma ótima fonte de inspiração para o trabalho. E quanto a você, como anda seu desempenho profissional? Sua performance é sofrível, medíocre ou satisfatória? Você inspira seus colegas, honra a instituição que trabalha e se destaca pelo que faz? Ou, pelo contrário, é um peso em seu setor, desestimula os colegas com sua preguiça e é visto como um exemplo a não ser seguido? O preguiçoso, mais cedo ou mais tarde, trará incômodo aos outros e será evitado. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Provérbios 10, 26. Vinagre nos dentes e fumaça nos olhos são tão irritantes quanto o preguiçoso que não faz o que lhe cabe. E isso não vale apenas para o ambiente de trabalho. Quantas mulheres sofrem porque o marido em casa é completamente imprestável? E quantos pais sentem amargura por ver o filho parado na vida, sem trabalhar ou estudar, sendo um verdadeiro peso em suas costas? O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. A equação fatal apresentada nas escrituras sagradas é clara. Desejos mais nenhuma ação prática igual morte. O preguiçoso deseja muitas coisas, como beber, comer, passear, viajar, casar, mobiliar a casa, fazer mestrado, doutorado, comprar roupas de grife. O problema é que ele só deseja e não faz nada. O preguiçoso não quer nada com o trabalho. Ele ambiciona apenas ganhos. Não está disposto a pagar preços. O resultado é uma vida vazia. O preguiçoso deseja e nada consegue.
O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Foi-se o tempo em que bastava o ensino médio para se obter um emprego que suprisse as necessidades da família. Hoje em dia, falar idiomas e ter um diploma de graduação e de preferência mestrado ou doutorado já são pré-requisitos para muitos postos de trabalho e não apenas diferenciais nas disputas por uma vaga. Mas a formação acadêmica não basta. O mercado busca profissionais multifocados e inovadores, capazes de se adaptar a novas condições e superar dificuldades. Em suma, o mundo corporativo busca gente que seja formiga, que não desista, que não se detenha diante de obstáculos e seja capaz de sobreviver, mesmo sob condições adversas. Para uma pessoa ter chances de sucesso na vida profissional, é preciso ampliar sua visão de mundo, capacitar-se e trabalhar com todo o esmero possível. Portanto, mova-se, atualize-se, não menospreze oportunidades, trabalhe para deixar um legado, dedique-se com excelência à sua vida profissional e faça algo que vá permanecer para as próximas gerações. Respostas bíblicas para problemas humanos. Você diz: estou exausto. Deus responde: venham a mim todos os que estão cansados, exaustos e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você diz: eu não sei que caminho seguir. E Deus diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Você diz: eu não posso me perdoar. Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você diz: tenho medo de ficar sem recursos. Deus diz: nunca o deixarei, nem o abandonarei. Hebreus 13:5. Lição 2. Formigas trabalham com um propósito. O versículo 8 de Provérbios 6 afirma que a formiga trabalha com um propósito. Ela acumula recursos para o futuro. Desse propósito expresso, muitos outros se vislumbram. Formigas trabalham pela perpetuação da espécie, para o sustento das próximas gerações e assim por diante. Formigas trabalham pela vida. O escritor e divulgador científico brasileiro Eurico Santos afirmou: as formigas de fogo se aninham em quase toda espécie de lugares, são extremamente prolíficas. Nem as inundações as podem deter. Se tem noticiado que, quando as águas sobem e alagam uma colônia, elas formam um bolo com a rainha e as crias no centro. E essa esfera viva flutua para a frente, até uma árvore ou o terreno mais elevado, onde as obreiras recomeçam a construção do lar. Formigas agem com propósito. O ponto é este: envolve propósito. Sem isso, ficamos à deriva dos acontecimentos, das intempéries da vida. A falta de finalidades definidas dificulta ou até mesmo impossibilita a tomada de decisões sérias. Então, qual será o propósito do nosso trabalho? O curioso é que muitos entendem trabalho como algo ruim, um mal necessário. Um antigo gracejo que diz: quem inventou o trabalho não tinha nada para fazer. Escuta-se comumente que, na perspectiva judaico-cristã, o trabalho é um castigo imposto por Deus ao homem. Chega-se ao ponto de afirmar que, segundo as Escrituras, o trabalho seria uma espécie de maldição, uma punição ao gênero humano por conta do pecado original. No entanto, uma análise séria revela que essas afirmações são uma grotesca caricatura do genuíno ensino bíblico sobre o assunto. O que nós precisamos, isso sim, é saber quais são os objetivos do trabalho. De acordo com a Bíblia, o trabalho não é maldição. O trabalho é uma grande dádiva. O trabalho não veio como castigo pelo pecado, mas como um dom e uma missão. O primeiro homem deveria cuidar do jardim. Trabalho é consequência da criação e não da queda. De acordo com a Bíblia, trabalho não é maldição, mas sim uma grande dádiva.
A Bíblia apresenta preceitos sábios sobre o trabalho, e eles não podem ser ignorados. O Salmo 104, por exemplo, expõe aspectos importantes da atividade humana. O texto faz uma narrativa poética acerca do funcionamento do mundo, falando sobre a dinâmica das estações, dos dias e das noites, e sobre a vida dos animais selvagens. Também afirma que Deus fez a lua para marcar as estações e que o sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento, mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Na sequência, o salmista afirma a ligação orgânica que é entre os seres humanos e o trabalho. Então, o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Analisando esses textos bíblicos em contraposição à atual conjuntura do mundo profissional, podemos levantar uma série de questões urgentes e necessárias, a fim de refletirmos acerca do papel do trabalho em nosso tempo. O trabalho desumaniza? Percebe-se no Salmo 104 que o trabalho é parte de nossa humanidade. Assim como a lua e o sol marcam as estações, e assim como os animais predadores têm o instinto de procurar suas presas no momento próprio, o ser humano sai naturalmente para trabalhar. Somos, por natureza, homo faber, isto é, seres capazes de fabricar ou criar com ferramentas e inteligência. No entanto, uma grande ironia do mundo contemporâneo é a desumanização que o trabalho causa em muita gente. Como Charlie Chaplin já denunciou em Tempos Modernos, clássico do cinema lançado em 1936, os trabalhadores correm o risco de se tornar como máquinas, seres sem vontade, que não veem propósito em sua atividade. Tanto é assim que as crises provocadas pela maneira errada de viver e interpretar o trabalho tem levado muitos profissionais a uma aposentadoria prematura, causada pela depressão, pelo estresse e pela ansiedade. Trabalho desorienta? Ao nascer do sol, os animais selvagens vão dormir, então o homem sai para o seu trabalho. Trabalhar envolve uma saída decidida, focada, convicta. Mesmo os que trabalham em home office precisam sair para trabalhar, ou seja, quem trabalha em casa precisa desligar da vida doméstica e dedicar força e concentração ao trabalho. Contudo, verificamos na sociedade atual, em diversos aspectos, que o trabalho, em vez de dar rumo, tem desnorteado as pessoas. Olhando por um prisma prático ou simples, sair para o trabalho tornou-se um inferno nas metrópoles, em razão do trânsito intenso de automóveis. Por outro lado, a chance de sair para o trabalho não existe para muitos que estão à margem do mercado e sofrem com desemprego. Por outra perspectiva, ainda a clareza do que significa sair para o trabalho não existem para muitos adolescentes que sofrem de indecisão crônica em relação ao curso que farão na universidade. O trabalho escraviza? O Salmo 104 diz que o homem sai para o seu trabalho e seu expediente se estende até o entardecer. Isso revela dois aspectos da vida profissional. Primeiro, que o trabalho deve envolver parte expressiva do nosso tempo. É uma atividade essencial à vida e merece dedicação, tempo e esforço. No entanto, há outro lado, deve ter limites. Na sociedade pós-moderna, Na sociedade pós-moderna tem havido muito desequilíbrio entre trabalho e descanso. Os chamados workaholics são bem vistos socialmente porque trabalham muitas horas além das jornadas estabelecidas e investem parte do tempo livre, inclusive fins de semana, às atividades profissionais. Em nossos dias, é considerado normal uma pessoa perder horas de sono trabalhando um pouco mais. Consideramos normal e até mesmo sadio realizar horas extras. Com base na perspectiva bíblica, porém, vemos que o trabalho não pode desumanizar a este ponto. O próprio Deus descansou de sua obra criadora no 7º dia. No antigo Israel, era regra observar o ano sabático, um período de pausa na atividade agrícola, a cada 7 anos para o descanso da terra. No sábado, dia consagrado ao Senhor, era proibido aos hebreus trabalhar, pois deveriam dedicar-se às atividades espirituais e familiares. Durante muitos séculos, o domingo foi visto como um dia especial
no qual o trabalho deveria ser evitado. Novos tempos, novos valores. Hoje em dia é cada vez mais comum vermos gente trabalhando aos sábados, domingos e feriados. Claro que boa parte desses trabalhadores o faz por absoluta necessidade, mas há também aqueles que desejam apenas acumular dinheiro e bens materiais, independente do custo pessoal, familiar e espiritual. Precisamos mais do que nunca repensar o sentido do trabalho no mundo de hoje, e podemos começar simplesmente repensando o papel da profissão em nossa vida. Razões bíblicas para o trabalho. A glória de Deus. A Bíblia deixa claro que o objetivo supremo de tudo o que fazemos na vida é glorificar a Deus. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O Senhor não deve ser encaixado em algum tempo vago da nossa agenda. Ele precisa ocupar o núcleo da nossa existência. Jesus deixou isso bem claro ao nos aconselhar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando Deus está em primeiro lugar, tudo faz mais sentido. Quando o trabalho é para a glória do Senhor, sabemos o verdadeiro significado de nossa atividade. A vida deve ser muito mais do que uma existência mecânica e repetitiva. Enquanto tivermos uma visão unicamente materialista da vida, ela jamais terá significado. A busca por sentido e razão é expressão de um anseio por Deus. O apóstolo Paulo escreveu: nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Fica claro que o propósito fundamental de tudo é dar glória e honra ao Criador. O ser humano foi criado por Deus e para Deus, e só nele encontra significado. A humanidade não é um mero resultado biológico de bilhões e milhões de anos, de um processo evolutivo marcado por sucessivas mutações e uma boa dose de acaso. Há um Deus que soprou no homem o fôlego de vida, portanto há um propósito maior, um valor intrínseco a cada ser humano. O teólogo João Calvino afirmou que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Devemos estar atentos a isso. A vida profissional não pode ser como uma divindade em nossa vida. Deus é o único digno da supremacia e da preeminência em nossa existência. Entre suas orientações, Paulo afirma: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Deus é, em última instância, o nosso chefe, e tudo o que fizermos deve ser realizado para a glória dele e o bem-estar de todos. Acúmulo de riquezas e satisfação das necessidades materiais. Em seu livro Trabalho ou Emprego, a doutora em Ciências Sociais e professora de Sociologia, Noêmia Lazarevski, defende que trabalhar significa criar utilidades para a satisfação das necessidades humanas, isto é, produzir coisas e realizar atividades cujo resultado permita a satisfação de uma necessidade humana, sem que esse resultado assuma a forma de um bem material. Deus disse para Adão: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. O apóstolo Paulo, um dos maiores líderes da história da igreja, foi taxativo: se alguém não quiser trabalhar, também que não coma. Auxílio aos necessitados. Além de suprir suas necessidades, o indivíduo que trabalha pode prover para outros. Esse é um ensino bíblico. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Comunicação do Evangelho. Paulo escreveu: esforçam-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Isso mostra que o trabalho honesto depõe favoravelmente aos olhos de quem não é cristão, acerca das qualidades de quem é seguidor de Cristo. Ao contrário do que a sociedade apregou atualmente, a fé cristã não limita a razão do trabalho apenas à questão material. Pela perspectiva bíblica, o trabalho vai muito além, pois constitui parte da nossa própria humanidade. Aquele que tem o temor ao Senhor
Faz de seu trabalho uma missão neste mundo. É por meio da atividade profissional que podemos viver uma vida justa e digna, honrando aquele que nos criou. É também pelo trabalho que damos testemunho da nossa fé. O que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Lição 3. Formigas são organizadas. As formigas se organizam com uma rigorosa disciplina. Todo formigueiro existe e se mantém graças a essa capacidade organizacional, que deixaria boquiabertos muitos gestores de recursos humanos. A minuciosa organização de uma colônia de formigas baseia-se de modo geral em 3 categorias de insetos: as operárias, os machos e a rainha. E cada uma dessas categorias cumpre rigidamente a sua função. Mais numerosas, as operárias são estéreis, existindo apenas para o trabalho. Em geral, são elas que vemos desempenhar uma série de funções, como a procura e o transporte de alimento e a defesa do formigueiro. Os machos, por sua vez, têm uma finalidade bem específica: fecundar a rainha e assim perpetuar a espécie, tanto que morrem logo após o acasalamento. Já a rainha, ao contrário do que muitos pensam, não governa o formigueiro. Sua principal função é gerar filhotes e, para isso, nem precisa se movimentar. Ela é capaz de armazenar espermatozoides suficientes para gerar milhares de filhotes. Sendo uma fêmea fértil, cabe a ela iniciar o povoamento do formigueiro. Todas as formigas de uma colônia são, portanto, filhas da rainha. Formigas são eficientes, produtivas e competentes. Elas se organizam para que seu trabalho renda ao máximo e que o esforço seja otimizado. Os indivíduos dessa sociedade não competem entre si. De fato, cada um realiza sua tarefa sem ficar vigiando o andamento do trabalho do outro. Cada inseto tem de ser produtivo em suas atividades, para que a energia e os recursos nela despendidos sejam recompensados. A organização das formigas é um exemplo para nós. Assim como elas, melhor faríamos se nos esforçássemos sempre por trabalhar de modo proveitoso, frutífero, tanto para nós mesmos quanto para a família e a sociedade. Existe uma série de motivos pelos quais os profissionais procuram dar uma guinada na carreira. Crise e recuperação de um período difícil, anseio por mudanças em longo prazo, desejo de melhores perspectivas, encerramento de um ciclo e sensação de falta de rumo, entre outras. Seja uma mudança radical, seja um período de renovação da vida profissional, é necessário planejar. E isso requer organização. A Bíblia estabelece: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21:5. O planejamento é prática fundamental para quem quer ser vitorioso na vida. Sem um plano, tendemos a vagar pela existência sem direção nem propósito. Sem organização, não chegamos a lugar nenhum. A falta de planejamento torna tudo mais difícil. Ninguém obtém sucesso e estabelece uma reputação digna por acaso. Ninguém obtém sucesso e estabelece uma reputação digna por acaso. Sem planejamento, você não será capaz de reconhecer e aproveitar as oportunidades da vida, dizer para onde vai ou discernir o momento que está vivendo. Por isso, o inventor Thomas Edison, criador do fonógrafo e da lâmpada elétrica com filamento metálico, entre muitas outras coisas brilhantes inovações, afirmou: "Nunca criei algo de valor acidentalmente." Para manter o senso de direção e evitar momentos à deriva, é fundamental seguir um projeto estruturado. Sem planejamento, o profissional tende a optar sempre pelo caminho mais fácil ou simplesmente deixa as coisas acontecerem. Assim, fica inseguro e ansioso quanto ao futuro, já que carrega aquela incômoda sensação de falta de controle sobre as coisas. Quem não se organiza, toma decisões na incerteza e perde tempo com escolhas erradas. Já quem planeja a vida e a carreira tem clareza quanto às prioridades e ao senso de direção e às perspectivas de futuro. Além de saber aproveitar melhor a experiência adquirida na trajetória profissional. Como você vem administrando a sua carreira até agora?
A Bíblia está repleta de lições sobre planejamento. O próprio Deus é apresentado como um grande estrategista, não por acaso um dos nomes pelos quais é chamado de arquiteto. Certa vez Jesus chamou a atenção de seus discípulos sobre o fato de que o planejamento é parte intrínseca de atividades bem-sucedidas. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, ele enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Deus planejou minuciosamente o mundo em que vivemos. O relato da criação é uma aula de organização e gestão de recursos. Além de qualquer coisa, Deus criou os céus e a terra, a base para tudo. Em seguida, formou a água, sem a qual a vida não seria possível. Depois fez o sol para fornecer o calor necessário à existência de vida. Ele criou também a lua para, junto com o sol, reger as estações e as marés. Só depois então criou as formas de vida para que sobrevivessem em um ambiente adequado, devidamente preparado. Por último, o Criador formou o homem, responsável por reger e administrar tudo, assim como a formiga, que em algum recôndito de seu ser carrega a sabedoria para construir intrincados formigueiros, ou o arquiteto que desenha, mensura e elabora um projeto de construção. Deus também planeja e executa projetos. Desse modo, a Bíblia afirma que nenhum ser vivo, vegetal ou animal ou humano, veio à existência por acidente e que nada disso acontece por acaso. Foi Deus quem desejou, planejou e criou tudo. O Senhor sustenta e governa o universo. As Escrituras exaltam a sabedoria de Deus e enfatizam seu zelo pelo planejamento. Em uma passagem do livro de Jeremias, o Senhor diz aos israelitas: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Há na Bíblia ricos ensinamentos sobre a arte de elaborar e executar planos. Lições essas que se aplicam à carreira, à administração da vida em família, à produção acadêmica, à gestão financeira ou a qualquer outra área da existência humana. Podemos apontar 4 orientações principais para quem deseja fazer um plano: a definição de objetivos, estabelecimento de uma estratégia, a busca pela orientação e a consagração de tudo a Deus. Defina objetivos. O primeiro passo que uma pessoa deve dar na elaboração de um plano é definir quais objetivos quer alcançar. É necessário ter alvos na vida. Você deseja chegar a qual posição? Questione-se: o que eu almejo ser, realizar ou possuir? Você sabe responder às indagações? É importante fazê-lo, pois o estabelecimento de metas propicia a concentração no trabalho. É impressionante perceber como a maioria das pessoas vive sem traçar objetivos. Gente que simplesmente não sabe para onde vai. Precisamos ser pessoas de visão. Se estiver sempre em busca de expandir seus horizontes, você será uma pessoa saudável. Sua vida nunca é maior que sua visão. Você é do tamanho daquilo que visualiza para si. Precisamos ser pessoas de visão. Se você estiver sempre em busca de expandir seus horizontes, você sempre será uma pessoa saudável. Observe as formigas. Seu ciclo de vida é uma sucessão de metas. Primeiro, reunir-se para construir a toca. Depois, dividir as diferentes tarefas do formigueiro. Em seguida, buscar alimento. A qualquer instante, a comunidade pode ser convocada a defender seu espaço contra a invasão de inimigos ou enfrentar intempéries, como enchentes que inundam as galerias. A visão das formigas é clara: sobreviver e garantir a preservação da espécie. Elas têm sido exatamente bem-sucedidas nisso há milênios. O grande problema é que na sociedade contemporânea o grande problema é que a sociedade contemporânea não tem visão.
Uma das características da pós-modernidade é o fim das utopias e a desconstrução dos sonhos. O secularismo, a cultura de massa, as crises econômicas e políticas, a corrupção e a violência tornaram o homem pós-moderno um pessimista crônico. Para muitos, a vida não passa de um absurdo, mas a Bíblia nos enche de confiança. Ela é um livro de esperança e está repleta de exemplos de pessoas que tinham sonhos e objetivos claros. Paulo enfatiza: não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Isso demonstra um homem com metas, que não caminha em qualquer direção, ou tão somente se deixa levar pela vida. Não existe, porém, maior exemplo do que o de Jesus, que dispunha de um profundo senso de direção e propósito. O Filho de Deus disse: sei de onde vim e para onde vou. Em diferentes passagens do Evangelho, o Salvador afirma aspectos de sua missão na Terra. Em cada afirmação, percebemos que ele tinha objetivos bem definidos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Por essa razão nasci, para isso vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Muitas pessoas se perdem em meio a problemas e desafios por não saber como enfrentá-los. Agindo assim, seremos controlados pelas dificuldades, ao invés de dominá-las e superá-las. Profissionais habilidosos sabem que um problema só é relevante quando se interpõe entre nós e nosso objetivo. 2 requisitados palestrantes internacionais, Steve Chandler e Scott Richardson, afirmam: às vezes você nem precisa apagar incêndio, mas pode simplesmente se desviar do fogo para obter o que deseja. Portanto, a grande pergunta é: quais são os seus objetivos? Até mesmo as formigas têm resposta para tal questão. O objetivo delas é sobreviver e perpetuar a espécie. Para isso, são capazes das maiores proezas e se superam a cada instante. O detalhe é que as formigas não perseguem nenhum objetivo irrealizável. Elas não almejam nada que não possa ser atingido por sua capacidade. Portanto, você também não deve estabelecer metas inatingíveis. O que importa é ter uma referência para a caminhada. Não corra sem saber para onde vai. Planejar a vida pessoal e a carreira profissional lhe dará um senso de direção e parâmetros claros para tomar decisões. Não acelere quando não tiver objetivos claros. Lembre-se do antigo ditado: não importa há quanto tempo você vive se não está fazendo nada com sua vida. Estabeleça com a ajuda de Deus objetivos para seus estudos, casamento, profissão, saúde, relacionamentos, lazer e formação de caráter. Conselhos práticos para estabelecer objetivos. Crie um banco de dados. Procure reunir informações, sugestões e propostas para a sua carreira. Esteja sempre atento aos anúncios de empregos e aos editais de concursos públicos. Leia revistas e outras publicações, assim como sites especializados em desempenho profissional e empreendedorismo. Não abra mão de cursos e treinamentos profissionais. Muitos deles são gratuitos ou têm baixo custo. Use esse material para planejar sua carreira, estabelecendo objetivos. Converse com pessoas de sua confiança. Discuta seus objetivos com um amigo ou colega de trabalho próximo, para que você tenha lucidez em suas decisões. A opinião de outra pessoa colabora na identificação de eventuais falhas. Estabeleça metas específicas. É muito importante tomar cuidado para não se perder atirando para todo lado. Generalistas, às vezes, podem até conseguir bons resultados, mas o melhor é focar em alvos mensuráveis. Quem age de forma atabalhoada gasta energia, perde tempo e desanima com falta de resultados. Veja alguns exemplos da diferença entre ideias gerais e metas específicas. Ideia geral: preciso tratar melhor minha equipe. Meta específica: vou homenagear alguém toda segunda-feira na reunião de equipe. Ideia geral: gostaria de aprender um idioma. Meta específica: vou estudar inglês 1 hora por dia durante este ano. Ideia geral: preciso melhorar minha liderança. Meta específica: vou ler um bom livro sobre liderança todos os meses.
Estabeleça metas com prazos. A procrastinação é inimiga da realização. Se a formiga não trabalhar dentro do prazo de que dispõe, passará o inverno sem alimentos. Estipule um limite de tempo para o cumprimento de seus planos. E lembre-se, metas são sonhos com um prazo para realização. Trace metas de curto, médio e longo prazo. Tudo na vida acontece em seu devido tempo, portanto, há objetivos imediatos, outros de médio prazo e aqueles que só serão alcançados depois de muitos anos. Ter clareza quanto a isso é fundamental para atingir cada um deles. Defina objetivos realizáveis. Seus objetivos precisam ser passíveis de execução. Na vida, há coisas impossíveis de realizar e persegui-las. Obstinadamente é perda de tempo, energia e recursos. As formigas realizam façanhas, mas o fazem até onde sua realidade assim permite. A Bíblia diz: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Estabeleça objetivos para cada tarefa. Definir previamente o objetivo de suas reuniões, estudos, projetos e até conversas ajuda a manter você no rumo certo. Determine o grau de importância de seus objetivos. É interessante separar objetivos essenciais dos secundários. Tanto estes como aqueles são importantes, mas devemos aprender a priorizar o que realmente é imprescindível. Registre suas metas. Escrever metas e planos ajuda a clarear as ideias e favorece a organização. Seus objetivos se tornam mais reais à medida que você os põe no papel. Trace uma estratégia para alcançar seus objetivos. Quando se tem um mapa do trajeto a ser seguido com vistas ao cumprimento de metas, é possível sempre verificar as atividades profissionais se estão alinhadas com tais objetivos. Afinal, de que adiantará você correr se estiver no caminho errado? Existem provérbios bíblicos valiosos sobre a importância de se elaborar uma estratégia como: veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. E a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Antes de iniciar um empreendimento ou lançar-se em uma tarefa, separe tempo para pensar. Aquiete o coração, ore e peça sabedoria a Deus. Dedique tempo e esforço para planejar. Faça listas, elas são importantes, pois ajudam a lembrar coisas, garantem focos, são motivadoras, auxiliam na definição de prioridades, permitem que visualizem as tarefas, proporcionam alegria quando você risca o que já foi feito, organizam e esclarecem os pensamentos, fazem você sair do genérico para o específico. Ao recorrer à figura do construtor da torre, Jesus apontou que é natural calcular os custos de um projeto antes de tentar realizá-lo. Em geral, a boa estratégia não vem pronta. Ela precisa ser elaborada com base em experiência, observação e metas que se pretende atingir. Analise prós e contras de tudo, avalie o tempo necessário para cada tarefa e calcule o dinheiro que será investido. Em suma, aprenda a dimensionar desafios. As palavras de Jesus eram sempre claras e diretas. Demonstravam poder de decisão quando Jesus disse: sei de onde vim e para onde vou. Deu exemplo de informações que devemos reconhecer de imediato em nossa vida. Afinal, são fundamentais quando se pretende alcançar um objetivo. Primeiro pense: onde estou? Em seguida, antes de traçar o caminho a ser percorrido, responda: quão próximo do objetivo me encontro neste momento? É claro que estabelecer um plano e gerenciar a carreira não significa rejeitar eventuais oportunidades. Pelo contrário, com um bom planejamento, é possível identificar as chances que surgem pelo caminho. No início do século XX, Soichiro Honda era um modesto aprendiz na oficina de Tóquio, no Japão. Ao abrir um estabelecimento próprio de fabricação de peças em geral, chegou a pensar que aquele seria seu ramo de atividade até o fim da vida. Mas a proximidade da Segunda Guerra Mundial, da qual seu país foi um dos principais protagonistas, levou o jovem mecânico a perceber que haveria muita demanda por autopeças. Por isso, vendeu tudo o que tinha e começou a trabalhar com componentes para automóveis. Os negócios foram muito bem sucedidos porque as suas peças eram consideradas... Os negócios não foram muito bem sucedidos porque suas peças eram consideradas de qualidade inferior. Honda não desistiu, nem mesmo depois de sua fábrica ter sido bombardeada no conflito
e arrasada por um terremoto. No caos do pós-guerra, com os japoneses derrotados e o país em frangalhos, seu espírito empreendedor o levou a arrematar motores e máquinas já sem uso das Forças Armadas. Então resolveu investir em transportes, com as linhas de trem ainda em reconstrução e os combustíveis em falta. Acoplou um motor a uma bicicleta e criou uma motocicleta, meio de transporte que se tornou ideal nas ruas e estradas esburacadas. Com as suas primeiras 500 unidades vendidas, o empresário deu início à fundação da Honda Motor Company, que viria a se tornar um dos maiores conglomerados do gênero no mundo. Conselhos práticos para traçar uma estratégia. Estabeleça prazos. Ao determinar o tempo que se dispõe para realizar cada tarefa, você pode avaliar melhor seu desempenho e tornar realista sua estratégia. Considere os recursos humanos que você vai precisar. Engana-se quem pensa que basta calcular o dinheiro necessário ao cumprimento de seus objetivos. É preciso também determinar quantas e quais pessoas deverão atuar no sentido de alcançá-los. Analise os problemas anteriores. Aprender com eventuais fracassos é muito importante para evitar que se repitam. O que deu errado nos projetos anteriores? Já se disse com razão que esquecer os erros do passado é condenar-se a repeti-los. Escreva detalhes. Registrar por escrito cada projeto em detalhes facilita a execução de cada etapa. Muitas batalhas e até mesmo guerras foram vencidas pela atenção aos detalhes. Elimine o que não é essencial. Enxugue o plano, priorizando o que é primordial e simplifique ao máximo a sua execução. Trace metas alternativas. Ter um plano B é sempre recomendável, pois é possível que ocorram situações inesperadas no meio da jornada. Além disso, o objetivo pode ser atingido até mesmo com vantagens por um caminho ainda não cogitado. Ouça conselhos. A Bíblia é muito clara com relação à importância dos conselhos. Em Provérbios há muitas referências ao valor desse importante recurso para o sucesso. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Os planos fracassam por causa de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Infelizmente, muitos desprezam os conselhos. Certo mendigo que vivia pedindo dinheiro em um semáforo ouviu de uma motorista: "Não peça, arrume trabalho para que possa fazer." Ele lhe respondeu: "Minha senhora, estou pedindo esmolas e não conselhos." Outras pessoas, por sua vez, são tão bem-sucedidas em alguma área da vida que pensam que já não precisam ouvir ninguém. Mas se você quer ter sucesso na vida, como um todo, precisa estar atento aos bons conselhos. Quanto mais você aprender ouvindo orientações de pessoas mais experientes, menos erros cometerá em sua jornada. Portanto, encontre bons conselheiros. As Escrituras afirmam: perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Portanto, ao longo da vida, procure estabelecer amizades saudáveis e sinceras. O bom amigo e conselheiro não é bajulador, mas aquele que fala a verdade com amor. Melhores são os tapas da verdade do que os beijos da traição. Sempre tenha por perto alguém com quem você possa abrir seu coração, para quem possa contar suas dificuldades e a quem tenha a liberdade de pedir orientação. A Bíblia registra diversas histórias de mestres e aprendizes. Josué seguiu os passos de Moisés. Eliseu foi discípulo de Elias. Os apóstolos aprenderam com Jesus. Observe como Paulo descreveu Timóteo, seu jovem discípulo, meu verdadeiro filho na fé. Conselhos práticos para aprender a ouvir. Encontre bons conselheiros. É claro que não é prudente ouvir qualquer um. É preciso selecionar os conselheiros. Não se sinta tentado a seguir qualquer orientação. O bom mentor é aquele cuja trajetória testemunha sabedoria e equilíbrio. Além disso, convém avaliar os resultados que tal pessoa obteve em áreas essenciais da vida, como família, fé e carreira, pois é isso que legitima o conselho recebido. Acima de tudo, é preciso poder confiar naquele que oferece o conselho. Pare de falar e ouça. A Bíblia registra: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. O grande problema de muitas pessoas é que elas querem falar enquanto deveriam ouvir. A sabedoria dos antigos já dizia: temos 2 ouvidos e só uma boca. Por isso, devemos ouvir mais do que falamos.
Nunca passe longos períodos sem ouvir. Se você não ouve, não pensa. Um velho sábio disse certa vez: quando eu estou falando, não estou aprendendo nada novo. O tempo gasto em ouvir é bem investido. Quanto mais você ouve, mais ideias tem. Na sociedade contemporânea, sobretudo a ocidental, temos a tendência de não valorizar o silêncio e de nos apressar em preenchê-lo com palavras. Valorize o silêncio, reflita sobre os bons conselhos e os acolha. Paulo escreveu: ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Processe as informações, avalie outros pontos de vista, peça orientação a Deus e acolha os conselhos que serão úteis para o seu planejamento. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. Consagre tudo a Deus. Nossos planos precisam ser dedicados a Deus.